Audiodescrição. Essa é a aula 7 do curso Propulsão Cultural Paraná. Aula sobre prestação de contas, concluindo sua produção cultural. Introdução à captação de recursos. Aula ministrada por Mariane Antunes, mulher branca de cabelos negros, e João Terra, homem branco, calvo de barba curta. A aula acontece na sala Hands-On da PUC Paraná, sala tecnológica com mesas brancas, 5 cadeiras em cada mesa, onde cada mesa tem uma TV para visualização dos slides. Vamos para a aula. Acho que estava todo mundo na aula passada, mas para quem não estava, meu nome é Mariane Antunes, eu sou jornalista, produtora, hoje coordeno o Comitê de Cultura do Paraná, e fui convidada aqui pelo João Terra para falar um pouquinho sobre, né, a minha experiência com a produção, né, de eventos. A semana passada a gente falou da Lei Rouanet, falou dos projetos da preparação, né, de festivais de música, e hoje é o último encontro dessa jornada Propulsão Cultural, né? Primeiro, é muito legal quem se dispôs a participar, estar junto com a gente essas 4 semanas, né, para tirar as dúvidas, para, né, escuta, troca. Da mesma forma que para vocês, eu espero que esteja sendo uma oportunidade legal, para nós também é, muito, né? Cada projeto que vocês mandam lá no Drive para a gente dar uma olhada, para a gente também é um processo, né, rico de elaboração também, de conhecê-los, de abrir, né, o leque de possibilidades de projeto, né, quando a gente vê outras pessoas também pensando as suas produções, né, a gente também ganha muito com isso, né? Então, agradeço mais uma vez a oportunidade, reforçando o que eu falei na semana passada, né, que não termina aqui, né, muito pelo contrário, ela só começa, né? A produção é uma atuação em rede, é uma articulação em rede, onde todos os atores envolvidos na produção devem conversar, fazer parcerias, fazer, né, trocas dentro do seu fazer cultural, né? Então, me coloco aqui à disposição para quem quiser bater um papo, tomar um café, conversar depois dessa jornada. A gente está, né, à disposição, tanto lá no nosso comitê. Eu passei o endereço semana passada, né? Itupava 1299 no Terraço Verde, ou por mensagem, por WhatsApp, Instagram, fiquem todos à vontade. Para hoje, a gente destacou alguns pontos que é sempre bom retomar, né? Falar especialmente de prestação de contas de projeto, né? Tentar tirar esse estigma de que é muito difícil, ou que dá problema, ou que dá muito trabalho, né? Pensar na prestação de contas como uma parte do projeto também. Na semana passada a gente passou um pouco por isso, mas hoje a gente trouxe questões mais detalhadas, né, voltadas à prestação de contas, e também separou um tempinho da aula de hoje para a gente fazer a avaliação dos projetos, né? Ontem quem participou da aula já teve um percurso, né? Já teve uma primeira rodada, né, de avaliação dos projetos, na semana passada também, mas daí hoje a gente tirou um espaço um pouco maior para poder sentar mesmo com vocês, com os projetos, para tirar as dúvidas dos projetos. E imagino e espero que vocês tenham trazido dúvidas também do que a gente conversou na semana passada. Vamos abrir um espacinho de tempo aqui também para a gente conversar, ver se ficou alguma dúvida, né? Eu acho que a gente não tira, né, não vai sanar todas as dúvidas, porque as dúvidas aparecem no processo de execução, né? É quando a gente está fazendo que a dúvida aparece. Mas que pelo menos vocês saiam daqui mais contemplados, assim, né? Pelo menos por onde saber qual é o caminho, aonde buscar informação, com quem buscar informação. Acho que pode ser, né, bacana se a gente fizer dessa forma, mas é claro que a gente está aberto aí para perguntas o tempo todo. Fiquem à vontade para interromper, levantar a mão para a gente ir conversando nessa tarde. Bom, vamos falar de prestação de contas em projetos culturais. Alguém quer falar alguma coisa inicialmente, antes de eu começar a falar desse ponto especificamente? O pessoal que está aqui no presencial tem alguma dúvida de saída, assim, para a gente começar? Não? Turma do online, tem alguma coisa? Está na tela de apoio? Então, daqui a pouquinho a gente olha para ver. Então, vamos lá. Vamos falar da prestação de contas em projetos culturais. Aqui, a premissa é a gente entender que a gente precisa prestar contas do que a gente está fazendo, né? Então, quando a gente observa o projeto, para qual edital que ele foi submetido, aprovado e executado, né? Então, cada edital vai ter uma característica de prestação de contas. Alguns editais vão usar ainda a prestação de contas financeira, que é aquela prestação de contas que você entrega, então, todas as notas fiscais, recibos, né? Faz uma conciliação da planilha financeira do orçamento do projeto para fazer a entrega, então, né,
do checklist da planilha orçamentária com a demonstração de execução financeira do projeto. E outros editais vão ter já a prestação de contas por objeto, que é o que a gente conversou na semana passada, né, que é a prestação de contas que vem do marco regulatório da sociedade civil, que mais do que avaliar a planilha financeira, ele avalia o impacto do projeto e o resultado mais palpável do projeto, né? Ele quer relatórios de execução, demonstração por foto, demonstração por vídeo, avaliação dos participantes. Então, tem outros elementos que são considerados na prestação de contas. Quando os editais têm essa característica, eles vão olhar primeiro esse relatório de execução para depois fazer a conciliação financeira. Então, vejam a importância que tem esse relatório de execução, porque se ele está um relatório de execução muito bonito, muito bem feito, que mostra realmente, né, que mostra para o avaliador, que demonstra, né, a realização do projeto, a conciliação financeira ela é só uma conciliação mesmo, assim, né? Se o relatório não está satisfatório, se ele não demonstra realmente o que aconteceu, aí a prestação de contas financeira acaba sendo mais rigorosa, né? Porque daí você vai ter que comprovar por que você gastou aquele recurso e não entregou exatamente o que estava previsto ou qual era a expectativa da realização daquele projeto. Então a gente, né, tem que olhar isso, né? Olhar para onde a gente está fazendo o projeto, olhar o que ele pede da prestação de contas e olhar esse detalhamento de uma coisa ou de outra. Qual é a dica do produtor? A dica é: a prestação de contas começa no dia 1 da execução. Né? Porque a gente vai lá, quando a gente faz o projeto, a gente coloca lá nos tempos, né? Tempo pré-produção, produção, pós-produção, e vai dividindo esse tempo todo, e daí coloca lá no finalzinho, né? 30, 40 dias para fazer a prestação de contas, entrega dos relatórios. Se a gente perceber isso no nosso dia a dia, passa muito rápido, né? 30, 40 dias para a gente juntar todas as informações, fazer os relatórios, fazer todas as coisas, quando a gente tem um período de execução e de pré-produção e de produção que duram meses, né? 6 meses, 9 meses, 12 meses, tem projetos de 24 meses. Né? Então, para a gente puxar pela memória tudo o que aconteceu, juntar todos os comprovantes, fazer um relatório, demora, a gente esquece, a gente se perde. Então, dica de ouro começa no dia 1. Pastinha organizada, como a gente falou na semana passada. O seu método de organização é você que vai descobrir, né? Mas a minha sugestão, né, ficar amigo das planilhas, como a gente também falou, mas organizar uma pasta no Drive, organizar uma pasta física que você carregue com você esses comprovantes, porque às vezes você está no território fazendo alguma coisa, pagou alguma coisa, né, não tem tanto tempo assim para se organizar, então vai colocando, juntando todos os materiais e tenta organizar isso a cada tempo. Né, vai juntando essas informações a cada tempo, que nem na hora de fazer o relatório final, tudo está mais fácil, tudo está mais organizado para a gente poder fazer a entrega dessa prestação de contas. Bom, gente, boa tarde. Então, como a Mari bem falou, existem os editais que vão fazer a prestação de contas por objeto, seguindo o MIROSC, né, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, e alguns que vão ainda exigir a comprovação financeira, meio que quase como a única comprovação do projeto, né? De qualquer forma, a comprovação financeira é totalmente necessária, mesmo que o edital não peça de primeira, né? E eu acho que a melhor dica é essa, começar a prestação de contas junto com o projeto. Esse material de hoje, ele vai se basear em 3 editais e vai mesclar como eles funcionam para vocês entenderem um pouco de cada lado dessa prestação de contas, que é o Viva Cultura e o Qualifica Paraná, editais estaduais, e o Mecenato da Fundação Cultural de Curitiba. Então a gente vai ver 2 caminhos para fazer essa prestação de contas, né? Tanto nos editais estaduais quanto nos municipais, e isso vai englobar meio que qualquer tipo de projeto aí de lei de incentivo, né? Então, geralmente a gente segue um caminho lógico, né, de executar o projeto, registrando todas as ações que acontecem durante ele, né? Então, aquilo de não deixar para depois juntar tudo no final, que vira uma salada, vira uma bagunça, e depois fazer a comprovação de que o objeto foi de fato cumprido, que o objeto foi alcançado aquilo que o projeto se propôs, conforme as metas e os objetivos que estavam no próprio projeto enviado no edital, né? Então,
o que que é a lógica da prestação de contas? Não é simplesmente a gente juntar um monte de nota fiscal, enviar um mundaréu de nota fiscal para o órgão regulador e falar, tá aqui, ó, meu projeto foi executado. E sim mostrar que existe coerência entre o projeto, entre as ações propostas e a entrega e também os gastos que foram feitos no projeto, né? Como que o dinheiro foi de fato utilizado exatamente de acordo com o orçamento que foi proposto quando o projeto foi subido. Vale dizer que os editais agora dos últimos ciclos da PENAB, pelo menos os estaduais, eles não exigem o orçamento na inscrição do projeto. Você envia o projeto e só depois você precisa enviar o orçamento. Mas você vai precisar do orçamento de qualquer forma, porque se você for convocado a fazer o seu projeto, você precisa ter o orçamento em mãos, né? Não, a maioria dos editais não opera mais naquela lógica de licitação, de pedir 3 orçamentos para cada coisa, mas ainda existe editais que pedem 3 orçamentos de tudo que você se propõe a fazer, principalmente em cidades pequenas, né, onde o legislador muitas vezes ele está acostumado a fazer licitação e não edital cultural. E aí ele pega e faz lá um edital exatamente no modelo de licitação e pede 3 orçamentos de tudo, né? O que é bem ruim, né? Porque às vezes é um cargo lá que é você mesmo que vai executar e você ainda assim precisa ir atrás de outros 2 orçamentos e ainda meio que falar para as pessoas, olha, não vou te contratar, só preciso de um orçamento para subir no projeto. Então é um modelo ainda bem antigo, mas que algumas cidades menores ainda praticam, tá? Então o objeto, né, mostrar que as ações previstas saíram do papel, a entrega, né, comprovar os produtos entregues, as atividades, o que o público realmente foi efetivo e as contrapartidas realizadas, né? E a coerência entre o que foi gasto, o que foi proposto no projeto e o resultado final. Quer falar um pouquinho? Nessa tela a gente tem o que a gente falava há pouco, né? Do por que a prestação de contas começa no primeiro dia. Né? A sugestão aqui, né? Crie uma pasta digital por etapa do projeto e registre tudo em tempo real. Cada ação deve deixar muito claro, né? A data, o local, os participantes, a entrega, né? Todos os elementos que a gente tiver para poder comprovar essa realização da atividade. Né? Então, na fase de pré-produção ali, né? Uma pastinha, pré-contratos, orçamentos, autorizações, declarações, enfim, toda a parte mais burocrática mesmo antes de começar o projeto. Né? Então, toda essa fase inicial deve ser, né, guardado cópia. Eu sei que hoje a gente faz tudo digital, né, manda para o WhatsApp para facilitar a nossa vida, mas tem que baixar e fazer uma cópia para deixar lá guardadinho em segurança. Durante a produção, durante a realização dos projetos, então, fotos, vídeos, listas de presença, e tudo mais que a gente conseguir comprovar que a gente esteve lá no território. Às vezes, a gente precisa de uma declaração de participação, a gente precisa de uma carta de anuência da prefeitura que recebeu o nosso projeto, enfim, tudo que a gente possa imaginar que componha esse arsenal de coisas que comprovem que a gente esteve lá. Né? É importante a gente ter, né, quanto mais elementos a gente tiver, melhor, para a gente poder comprovar a nossa execução. Na pós-produção, os nossos relatórios, as avaliações dos participantes, os registros, né, finais e os relatórios de assessoria de imprensa, mídia, relatório do Meta, relatório do Instagram, relatório, né, de todas as coisas que foram usadas no projeto. Então, gerar esses relatórios dentro do tempo de execução do projeto e armazenar cópia disso para poder somar a prestação de contas. Né? E, por último, os registros de contrapartida, que daí as contrapartidas englobam todas essas fases, né? Então, o que foi na pré-produção da contrapartida, execução da contrapartida, gastos de contrapartida, tudo isso também são blocos aí de prestação de contas. Então, né, repito, e acho que é importante a gente repetir para ficar com isso na cabeça, né, de quanto mais organizado a gente for desde o dia 1, melhor para todo mundo. Tem pergunta no chat? Já vou ler o que o Carlos Azeitona mandou. Mas então, pessoal, a prestação de contas ela não é difícil. Ela é bem tranquila, na verdade. Só requer organização, né? A gente ter todo o controle de todos os documentos, fazer foto de tudo, fazer registro de tudo, guardar juntinho a nota fiscal e o pagamento, não só a nota, mas o valor que saiu da conta também, né?
não usar nenhuma outra conta que não seja a conta do projeto. O erro que a gente sempre vê é a pessoa adiantar o pagamento direto no Pix dela ali, porque ela quer agilizar alguém que pediu, né, alguém que está precisando, e aí depois vai lá, depois eu pego esse dinheiro e passo para minha conta, vai dar certo. Não, não vai. Isso aí dá um enrosco imenso. Então, sempre usar somente a conta do projeto, né? Tem gente que gosta de fazer contrato com os professores, com os produtores, com os artistas que vão participar do projeto. Geralmente o edital não obriga que se faça esse tipo de contrato, né? Mas em alguns casos é bom, né? Já vi em projetos que aconteceu do artista ser pago e depois não cumpriu o que foi combinado, não vir na apresentação, né? Não executar da maneira correta que tinha que ser feito. Então, às vezes o contrato é bom também para evitar esse tipo de coisa, né? Ainda falando de prestação de contas, tem uma função chamada substituto, né? Essa aí é complicada, gente. Sempre que a gente via um projeto como pessoa física, que a gente não é empresa, não é CNPJ, a gente indica um substituto no projeto. E muita gente não leva isso a sério, né? Fala, vou indicar qualquer pessoa como substituto ali, ou o meu amigo ali que está trabalhando comigo no projeto, eu vou indicar ele também. E isso é um problema para os dois lados, né, gente? Porque o substituto, se o proponente, a pessoa que aprovou o projeto sumir, ela responde por tudo, exatamente como se fosse o proponente do projeto, né? Então vamos supor que a pessoa aprovou um projeto, indicou você como substituto. Depois a pessoa sumiu, foi embora do país, né? Ninguém acha mais ela. A Fundação Cultural, a Secretaria Estadual de Cultura vai vir cobrar você. Falar, ó, 30 mil aqui do projeto está com você? Ah, não está? Então eu preciso que você me devolva esse dinheiro aqui. Ou o projeto está executado, está completo, eu preciso que você entregue a prestação de contas, o relatório financeiro, tudo para mim. Então, muito cuidado com aceitar ser substituto num projeto que você não conhece bem o proponente, não conhece bem aquilo que vai ser executado, porque é um problema imenso, né? O, o MEI não precisa, geralmente não precisa. Daí, com qualquer CNPJ não precisa indicar um substituto, né? A não ser que o edital exija aí, precisa indicar, tá? Até acho que dá para falar, já que você está falando dos substitutos, pegar um gancho aqui, porque assim, os projetos a gente tem uma longa duração, né? Quando a gente manda o edital, tem o tempo de aprovação, aí o tempo, né, de contratação, aí a gente manda um edital com uma equipe e mudou alguém da equipe. Como é que faz? Pois é, como que a gente altera a equipe? Ah, só vou alterar, né, o ator X pelo ator Y, o pagamento é o mesmo, nada muda, né? Mas não é bem assim. A gente precisa avisar o órgão regulador do edital, a fundação, seja qual seja, e pedir para eles aprovarem essa prestação, essa mudança de pessoa, né? Então eles vão pedir o currículo dessa pessoa para ver se o conhecimento dela se equipara à primeira pessoa que está sendo substituída no projeto. E por uma coisa que eu não acho muito lógica, é pedido da pessoa que está entrando a declaração de antecedentes criminais. Sendo que quando você envia o projeto, eles não pedem isso de ninguém. Mas, para quem está entrando no meio do projeto, é pedido. Por que se pedem isso? Eu não sei. Mas tem que fazer essa requisição. Mesma coisa, remanejamento orçamentário, né? Ah, poxa, eu ia usar um dinheiro para tal coisa, mas eu consegui isso de graça. Então, agora eu vou pegar esse dinheiro, vou usar para outra coisa, vou melhorar o cofre da galera, vou contratar mais um artista, beleza, né? O dinheiro tá no projeto ali, não vou usar o dinheiro fora do projeto, tá tudo certo, né? Também não. É preciso pedir o remanejamento orçamentário para o órgão regulador, eles vão ter que aprovar esse remanejamento. Por vezes, eles vão pedir mais informações, vão pedir para você explicar melhor por que que você vai fazer esse remanejamento, então não é aprovado logo de cara. Às vezes, demora até 2 meses para você ter aprovado esse remanejamento. Então, assim, se for um negócio em cima da hora ali, vai dar problema. Às vezes, você não consegue usar o recurso, esse recurso se perde, você tem que devolver ele no final do projeto. Ah, não, eu só ia comentar que agora eles estão pedindo antecedentes criminais na homologação também. É tudo, de todo mundo. Antes era só para quem ia trabalhar com criança, agora é para todo mundo, pelo menos nos municipais, nos estaduais eu já não sei. Ah, bom saber, obrigado pela informação. Nos últimos ainda não tinham me pedido isso. E todas essas alterações que o Terra trouxe para nós, conto para vocês que melhorou muito, minha gente.
Apesar de o Terra falar que leva 2 meses, né, 3 meses para aprovar, agora é tudo pelas plataformas, né? Então, quando é o projeto da Rouanet, é pela própria plataforma, o projeto de Cicultura é pela própria plataforma, você abre diligência, né? Em alguns casos, as respostas vêm muito rápidas, dependendo do prazo de execução, mas às vezes demora mesmo, mas agora é tudo online, né? Houve um tempo em que era presencial, né? A gente ia lá, ficava sentado na fila, esperando para conversar com as pessoas, para mostrar as entregas e levar presencial. O projeto era entregue presencial. Alguém pegou essa época de entregar o projeto no envelope? Pegou? Mudou, né? Ainda bem que mudou. Eu peguei em Pinhais 2 anos atrás. Eu falo que mudou, mas não é tão longe assim, né? Exatamente citando esse exemplo que eu trouxe, né? 2 anos atrás, o edital de Pinhais ainda era tudo presencial, né? Tudo impresso nos envelopes. Diga, BK. Enquanto o microfone chega lá no BK, vou ler a pergunta aqui. Pergunta não, a sugestão do Carlos Azeitona, que além de ter os documentos digitais, ele sugere também ter os documentos impressos, porque às vezes uma conta digital você fecha, você perde, ou você perde o acesso lá ao computador, seja o que seja. Ele sugere ter os documentos impressos. Eu acho uma sugestão legal. Eu não costumo fazer isso, né? Eu costumo armazenar no Drive ali, numa conta que eu sei que eu não vou perder. Mas pode ser um risco, né? Vai que o Drive deixe de existir, algo nesse sentido, eu posso perder. Mas tem que manter sempre num lugar bem seguro. Um detalhe dos documentos impressos é que, por exemplo, aquele tipo de recibo de mercado, aquele recibo mais cupom fiscal, aquilo ali apaga, tá, gente? Aquilo ali, às vezes a gente guarda e fala, ah, beleza, tá guardado. Passa 2, 3 meses, você vai pegar o papel, não tem mais nada escrito, ele apaga sozinho. Então, sempre que vocês gerarem uma ou tirar foto do recibo mesmo, né? Escaneia ali, ou você consegue entrar no site lá da Fazenda e gerar a nota fiscal com aquele cupom fiscal, se for indicado o CPF quando você fez a compra. Então, às vezes, você consegue fazer dessa forma e manter o arquivo digital salvo ali, ou imprimir ele num papel normal, que ele não vai apagar, né? Mas cuidado com aquele cupomzinho fiscal que ele apaga. Eu já tive problema com isso, tá? Vai lá, BK. Uma vez eu fiz um projeto que tinha que ser entregue assim em papel, né, envelope, e pior do que isso era para tirar certidões, né? Uma vez eu tive que ir na prefeitura e ficar lá assim um tempão numa fila lá para pedir uma certidão. Hoje em dia a gente consegue bem fácil, né? Essa questão do antecedentes criminais, eu faço muito projeto em escola, eu achei bem bom, assim, bem legal isso aí entrar, e é muito fácil assim tirar essa certidão, né? Você consegue tirar em 10 minutos no celular, qualquer pessoa consegue, então às vezes não tem nem desculpa para dizer que não, né, para demorar para entregar, assim. Então eu achei bem bom. E eu queria fazer uma pergunta também, que você estava falando sobre substituto, né, ali, sobre substituir uma pessoa na equipe, no caso, você tem que ter algum tipo de concordância da pessoa que está sendo substituída, alguma assinatura, alguma coisa assim? Sim, perfeito. Tem que ter uma carta de aceite que a pessoa que está saindo aceita ser substituída, que ela realmente entende que ela está deixando o projeto sem remuneração e tudo mais. Então você precisa sim que a pessoa que saia indique que está saindo, né? Tá? E quem está chegando também. E quem está chegando também precisa dessa carta de aceite, além do portfólio, da declaração de antecedentes criminais. Tá? Bom, então, pessoal, o que que a gente registra em cada ação, em cada projeto, né? Fotos e vídeos, listas de presença, os prints, os links do que for online, do site, o clipping da cobertura de mídia. E, financeiramente, as notas fiscais, os comprovantes. Não basta a nota fiscal, tá? Você precisa do comprovante de saída da conta também. O extrato bancário e contratos com prestadores de serviços, se for o caso. Vale dizer que no final do projeto você precisa enviar um extrato bancário da conta zerada, mostrar que você realmente usou todo o dinheiro. Se tiver dinheiro na conta no final do projeto, você vai ter que devolver. Não importa se é R$ 1 ou se é R$ 1.000, você vai devolver esse dinheiro na conta da fundação, da secretaria, seja qual for. Tá bom? Temos perguntas? Online? Então, como que é esse relatório do objeto, né? Como que é essa comprovação por objeto, que muitas vezes precede ou até tira a necessidade da comprovação financeira de ser entregue, não de você ter ela, tá? Isso você precisa ter sempre.
Bom, primeiro um resumo da execução, né? O que que foi feito, onde, quando, quem estava ali, quem que fez, quem que participou. Então, um resumão do projeto como um todo. A comprovação visual, então foto, vídeo, os links, a arte de divulgação, os registros de público. Outro ponto da arte da divulgação. Os projetos, vocês já devem ter percebido que todos eles têm uma régua de logos, né? Que vai ali o logo do governo federal, do MINC, se for municipal, da Fundação Cultural de Curitiba, se for estadual da SEEC ali, né? Tem os logos de apoio que tem que estar no lugar certo ali. No caso aqui tinha a PUC, né? Às vezes, Padaria América, né, maravilhosa, sempre financia não, né, mas apoia vários projetos culturais aí. Então, como é que funciona isso? Eu só vou lá, pego o modelinho, coloco ali, coloco os logos de quem está me apoiando e beleza? Também não. Mesmo que você saiba fazer, que você sabe que você está fazendo certo, você também precisa primeiro aprovar essa régua de logos, né? Então, tanto os editais municipais quanto estaduais, você precisa mandar a arte de divulgação que você vai usar, mandar a régua de logos que você vai colocar em todos os materiais de divulgação e pedir a aprovação deles. Isso é outro ponto que geralmente demora às vezes um mês, às vezes mais do que isso, para eles aprovarem essa régua de logos do projeto. Então vejam que tudo isso tem que ser pensado com tempo, porque se você deixa para enviar essa régua de logos, semana que vem eu vou começar a divulgar. Vou mandar a régua de logos agora, beleza, não vai dar tempo. Você não vai conseguir aprovação, você não vai conseguir divulgar. Aí digo por mim mesmo, né? Às vezes até a gente faz besteira. Eu aqui atrasei para mandar a régua de logos desse projeto para a FCC, e aí ficou corrido para conseguir divulgar o curso, porque eu tive que ficar esperando e mandando e-mail, pessoal, tá aprovada a régua já, preciso divulgar o curso. Que bom que deu tempo de inscrever bastante gente. Essa é uma dúvida que eu tenho, né? Então, já aconteceu isso, né? De ficar em cima da hora e precisar enviar. Aí, por um acaso, né? Se não desse certo, se não der certo, tipo assim, você precisava divulgar e não teve retorno, e enfim, a gente que mandou tarde. Se tiver certo, você pode, tipo, divulgar e ficar aguardando o retorno, porque vai ter esse retorno, e daí se ele vir aprovado, sabe assim? Não sei se deu para entender. Na verdade, não. Você tem que esperar a aprovação da régua. Senão. Isso, é regra do edital, inclusive, né? Lá no edital está escrito, né, que a obrigação é a aprovação da barra de logos é obrigatória antes da divulgação, da execução do projeto, sim. Então é parte do projeto ter a divulgação de acordo com o edital. Tem que esperar. Se tiver algum detalhe que eles queiram ajustar na régua e você já tiver divulgado, aí vai dar um problema grande, né? Que daí... E às vezes eles sempre têm algum detalhezinho, né? Por exemplo, o logo do governo federal, vocês devem ter visto que mudou aquela frase embaixo, né? Antes era União e Reconstrução, depois mudou para do lado do povo brasileiro. Só aquela frasezinha embaixo do logo do governo federal. Então, às vezes, você enviou a régua, tá certinha, mas tá o logo do Gov antigo lá com a frasezinha antiga. Eles vão pedir para você refazer. Agora, no período de defesa eleitoral, né, do defeso eleitoral, tem a questão política, também muda a régua de logos, né? Então tem que ter atenção com isso. Tá? Às vezes, os órgãos públicos criam identidades visuais específicas para os editais. Então, a gente que faz projeto, a gente normalmente baixa as logos, né, de quem a gente está habitualmente acostumado a trabalhar. Então, quando a gente vai fazer um layout, a gente vai lá na nossa pastinha, pega a logo e coloca lá no cartaz. E a gente não se ateve que, para aquele edital especificamente, tem uma frase diferente. E é aí que a gente escorrega, sabe? Então, né, tem que olhar exatamente qual é a identificação que o edital está pedindo, né, nos links que eles divulgam, para daí fazer o material e pedir aprovação. Eu tive uma vez uma questão com o Mais Que Energia, Itaipu, que era um slogan anterior, assim, e daí foi uma confusão danada, assim, né, era só logo do Itaipu e eles queriam a frase, e teve que passar aí por umas 4 refações, assim, e o que a gente mais quer, na verdade, é evitar o retrabalho, né? Então, se a gente fizer certinho, a gente aprova certinho e vai que vai, né? Porque quando volta, daí a gente cai na fila por último de novo, né? Daí a gente altera, manda, e daí fica esperando mais um pouco. É isso. E número 3, o resultado alcançado. Então, comparar as metas e objetivos previstos no projeto com a entrega realizada. E se alguma entrega não alcançou o objetivo do projeto, você precisa justificar o porquê que não alcançou, né? Eu falei que ia ter 1.000 pessoas na minha ação cultural e teve só
400. Eles vão pedir o dinheiro de volta? Não, não vão, mas você vai ter que justificar o porquê, que não deu certo, o que deu errado com a divulgação, né? Se for um número muito distante, você falou 1.000 pessoas, veio 40. Aí talvez o problema seja um pouco maior, né? Mas então precisa ter essa comparação. Esse curso, por exemplo, era para ter 40 vagas presenciais. No fim, com o apoio da PUC, com o apoio do Douglas, da PUC Cultura, a gente conseguiu disponibilizar 80 vagas presenciais. Então isso foi legal, a gente dobrou a meta, né? Como diria a querida Dilma. Então, fazer essa comparação de metas com a entrega final. E acesso e inclusão. Hoje é obrigatório em praticamente todos os editais, né? Que todo projeto tem acessibilidade, tem inclusão, então tanto física quanto digital. Então tem que ter essas medidas presentes e comprovadas no projeto, tá bom, pessoal? Diga lá, BK. Voltando um pouco atrás ali na questão do 2, uma coisa que eu fiquei um pouco em dúvida nos últimos editais que eu participei, que agora alguns têm um QR Code de avaliação, né? Como que é a aplicação disso? Você poderia falar um pouco pra gente? Perfeito. Os editais estaduais agora têm um QR Code de avaliação que você gera lá na plataforma mesmo. O projeto aprovado, em fase de execução, tem um lugar que você entra lá e tem um QR Code que eles explicam, você tem que escrever em cima, avalie nosso projeto e botar o QR Code antes da régua de logos, antes da tela final do projeto, em todos os projetos que você for realizar. E essas avaliações vão direto para a Secretaria Estadual de Cultura. Então você nem passa por você, já vai direto para eles, né? É um caminho legal para que tenha mais amostragem, né, do impacto dos projetos. E então eles mesmos geram esse QR Code, você coloca nos projetos e o pessoal avalia por ali. Geralmente, por exemplo, eu fiz um videoclipe que tinha isso. Então a penúltima tela, antes da tela de régua de logos, tinha que ser essa tela, avalie o nosso projeto. Tanto no clipe oficial, quanto no making off, tanto, por exemplo, se eu for fazer um carrossel de divulgação, o penúltimo carrossel tem que ser a tela de avalie nosso projeto. Segue o mesmo padrão da régua de logos, tem que estar em todos os materiais. Tá? Tem alguns projetos de cidades menores que é impresso. Você vai fazer uma apresentação no auditório, né, do município, e eles pedem para colocar na porta impresso um QR Code para avaliação. Não deixe para explicar depois o que poderia estar comprovado agora. Nessa avaliação, está tendo retorno para os projetos? A secretaria está dando devolutiva, porque eu acho que seria legal, porque está sendo avaliado, tem que estar avaliando qual projeto. É um projeto que eles estão incentivando, mas quem está executando somos nós, enfim. É uma boa pergunta. Não sei te responder. O projeto que eu fiz nesse modelo, ele ainda está indo agora para prestação de contas. Então, não sei se vai ter essa devolutiva da secretaria. Seria muito legal mesmo. Mas não tenho certeza, não sei te afirmar isso. Tá. Mas é possível que tenha, né? No relatório final. Tomara que sim, né? Os meus projetos ainda não têm devolutiva. Só mandei prestação de contas, mas tive, né, para prestação de contas aprovada, mas sem envio de relatório, Mas sim, acho que pode ser muito bom para todos nós. Então, pessoal, sobre o financeiro. Então, o dinheiro precisa acompanhar o plano de trabalho proposto no edital, no projeto. Cada gasto deve ter um documento válido vinculado com a rúbrica aprovada no orçamento. Então, qual que é o primeiro passo? Recebi o dinheiro, deixo ele lá na conta parado? Nosso amigo aqui sabe, né? É só deixar o dinheiro lá? Não é, né? Nosso amigo aqui, como ele contou na segunda aula, teve que devolver uma parte do recurso, teve que tirar do bolso porque o dinheiro não estava aplicado, né? Então, assim que você recebe o recurso, você tem que aplicar ele numa aplicação segura, de baixíssimo risco e com retirada imediata, que você consegue tirar o dinheiro a qualquer momento. O famoso cofrinho aí dos bancos digitais serve super bem, né? CDB 20%, 120% lá, funciona tranquilamente. Se você não aplica o dinheiro, no final do projeto eles vão falar, olha, pelas nossas contas aqui, esse projeto tinha que ter rendido R$3.000, você tem que devolver esses R$3.000 para a gente. Se você aplica o recurso, você pode pedir o remanejamento orçamentário para usar esse recurso de aplicação para complementar o projeto, para usar esse dinheiro no teu projeto. Você não precisa devolver esse rendimento, tá? Isso é mais importante ainda em projetos de alto valor, né? Um projeto aí de R$200 mil, ele vai render R$2.000 por mês. Então pensa que às vezes você demora lá
10 meses para começar a executar, você ganhou aí 20 mil de orçamento para executar um projeto. E se você não investir, você vai ter que arranjar 20 mil para devolver para o órgão regulador, né? Então isso é muito importante. Muita gente às vezes recebe o recurso e, beleza, massa, tá na conta. Daqui a pouco eu começo, mês que vem eu começo. Não, no dia que receber o recurso, já aplica ele no valor total, tá? Então, as despesas previstas no orçamento, então, executar exatamente de acordo com o orçamento enviado. Se alguma coisa for sair daqueles valores antes, tem que pedir o remanejamento orçamentário, tá? Não dá para fazer da própria cabeça. Contratação, de preferência, né? Ainda mais projetos grandes, fazer contratinho, nunca é demais, né? Fazer o pagamento e, geralmente, a gente já pede, antes de fazer o pagamento, se pede a nota fiscal. O projeto é assim, você paga quando você recebe a nota fiscal, porque é muito complicado você fazer o pagamento e falar, me manda a nota fiscal. E se a pessoa não manda? Se a pessoa demora para fazer esse envio, você já tem um furo ali de 10 dias ali do dia que você pagou para o dia que você recebeu a nota, né? Então, para evitar qualquer tipo de problema, você já pede para as pessoas, assim que você me enviar a nota fiscal, eu faço o pagamento. E detalhe, nota fiscal tem que ser para a pessoa que é proponente do edital, independente de ser CNPJ ou CPF, tá? Dá para gerar nota para o CPF da pessoa que gerou, que é proponente do projeto. E geralmente tem um textinho padrão que tem que estar na descrição da nota, né? Então tem que estar lá, pagamento pela função de tal, no projeto tal, aprovado no edital, de autoria, proponente fulano. Então tem que ter um textinho ali padrão na nota fiscal também. No chat aqui, Terra, pedem para explicar novamente sobre a aplicação financeira. Então, a questão da aplicação financeira é basicamente assim que você recebe o recurso e durante todo o percurso do projeto, você deixar o dinheiro investido numa aplicação de baixíssimo risco e com retirada imediata, que não pode ser aquelas que, tem aquelas que é D mais 20, né? D mais 30, o dinheiro fica bloqueado 30 dias e você não pode retirar o dinheiro a qualquer momento. Não pode ser esse tipo de aplicação. Nos bancos digitais isso é muito fácil, né? Você entra ali na aba de investimentos, você vai ali e investe o dinheiro em qualquer aplicação que cumpra esses critérios, né? Ou mais fácil ainda, bota no cofrinho do banco ali, que também funciona numa boa, né? Nos bancos convencionais, o CDB é o mais usado, CDB, assim, né? né? Banco do Brasil, Caixa e tudo mais. Uhum. E mais uma pergunta ali, se todas as pessoas envolvidas no projeto, ele fala de atores especialmente, precisam ter MEI para contratação? Ótima pergunta da Desirê. Assim, precisar não precisa, mas a própria secretaria indica que as pessoas, sugere que as pessoas tenham ou abram um MEI só para poder gerar a nota do projeto, ainda mais se for um valor alto. Porque se a pessoa não tiver MEI para gerar uma nota fiscal, ou empresa normal, ela vai ter que gerar um recibo. Aí é muito mais trabalhoso, porque você tem que pagar primeiro que você paga um imposto alto em cima, 15%. 15% de imposto, então você vai ter que tirar do valor que a pessoa ia receber, você já retém 15%, aí você tem que fazê-la pagar o recibo lá de pessoa física, assinar para você, e você tem que pegar esses 15%, gerar uma guia lá no ISS Curitiba, né, e fazer o pagamento desse imposto lá. Então é muito mais trabalhoso do que só gerar nota fiscal e receber, e você ainda perde 15%, que se for num projeto grande, vai ser um valor considerável, né? A própria secretaria indica você pedir para as pessoas abrirem o MEI, elas podem abrir o MEI e fechar depois, não tem nenhum problema de você abrir o MEI, deixar ele alguns meses aberto e fechar. Não tem nenhum BO relacionado a isso, só tem que pagar daí a contribuição mensal lá acho que está em R$60, né? Beleza, Desirê? Bom, e aí por último, né, ter ali, como eu falei, nota fiscal e comprovante de pagamento. Nesse projeto aqui foi assim, recebia a nota fiscal da pessoa, fazia o Pix para ela, já botava juntinho na mesma pasta ali a nota fiscal e o comprovante de pagamento, os dois com a mesma datas ali, os dois com um nome que indicasse que um era relacionado com o outro, tá? Então, cada etapa do fluxo financeiro deve ser documentada e arquivada digitalmente para facilitar a prestação de contas. Então, o gasto aprovado, né, o orçamento aprovado no edital, as mudanças precisam ser aprovadas também, os documentos de nota fiscal, recibo, no formato, quando a pessoa não tem MEI, contrato, comprovante e o extrato final do projeto também. E o saldo e rendimento, recurso não usado, pode exigir devolução. Tá? O
Carlos Azeitona pergunta se o rendimento da aplicação deve ser devolvido. Não, Carlos, o recurso ele só é devolvido se você não utilizar ele em tempo hábil. Se você mandar o remanejamento orçamentário pedindo o uso daquele recurso, né, do rendimento do projeto, você consegue usar ele em qualquer rúbrica do projeto, né? Obviamente justificando o porquê, né? Mas se você deixar correr o tempo, putz, executei todo o projeto, nossa, daí eu vi que sobrou lá R$1.000 de rendimento. Aí agora já está na hora da prestação de contas, eu já executei tudo, já paguei todo mundo, e agora como que eu vou justificar esse R$1.000 aqui? Eu vou passar para mim mesmo? Não dá, né? Então, aí você pode correr o risco de perder o recurso porque você não se atentou a usar ele. Mas, geralmente, a gente faz o remanejamento orçamentário para usar esse recurso. Tá? O bom uso do rendimento orçamentário é quando você propõe o uso para uma melhoria do projeto. Alguma coisa que você não tinha pensado, alguma coisa, né, para melhorar a acessibilidade, alguma coisa para fazer transmissão simultânea. Estou dando exemplos aqui, assim, né? Tudo que possa melhorar o projeto, né, usar esse dinheiro do rendimento, porque assim, a gente já mandou um orçamento fechado, né? Então a gente já quebrou a nossa cabeça lá para fazer a matemática funcionar para o projeto. Aí sobrou um dinheiro, né? Então sempre melhoria, né? O que mais pode ter, né? O que você não tinha pensado que pode ser gasto com esse recurso? Isso aí. Então, aqui alguns prazos, ó. Na Secretaria Estadual de Cultura é 30 dias, o relatório é entregue 30 dias até 30 dias após o final da execução. No mecenato, esse prazo é de 45 dias. E quase em todos os editais eles pedem que você retenha todos os documentos por 5 anos, tá, pessoal? E geralmente essa prestação ela é digital mesmo, através ali do SIC Cultura, tá? Eu ia falar alguma coisa, eu esqueci. Bom, depois eu lembro. Perguntas? Alguém? Comentários? Não? Vamos seguir. Então, checklist final. Como que a gente sabe que a nossa prestação de contas vai ser entregue, vai ser aceita, vai estar de acordo com o que eles pedem? Então, primeiro, ver se o objeto foi cumprido, a execução, você consegue comprovar que o objeto foi feito de acordo com o projeto. Se as metas foram executadas de acordo com o que o projeto previa, se o público foi adequado e como que você vai comprovar esse público através de lista, através de foto, através de indicadores, né? Então aqui a gente vai comprovar em 3 etapas os públicos. Primeiro, os formulários de inscrição, né, lá no começo do curso. Depois, as listas de presenças, que a gente passou aula a aula, hoje vamos passar novamente. E através de fotos e vídeos, registros de que vocês, de fato, estavam aqui. Também a gravação do online também vai mostrar que tinha lá X pessoas online em todas as aulas que a gente fez online, tá bom? E, obviamente, tudo isso vai ficar online, né? Vai ter o site, vai ter o portal do curso com todas as aulas lá também. Divulgação, como foi feita essa divulgação, né? Quais foram as artes utilizadas, quais os caminhos de divulgação. Legal gerar o relatório também, né? O próprio Instagram, Facebook, você consegue gerar o relatório lá mostrando qual o público alcançado, como ele foi divulgado, qual a faixa etária que alcançou, qual a região do país que foi alcançada, valores investidos em mídia. Então, se você tinha lá no projeto lá R$500 para impulsionamento, você consegue gerar o relatório mostrando lá que você usou os R$500 em impulsionamento. Legal falar que nesse caso, por exemplo, não precisa ser nota fiscal para comprovar o investimento em impulsionamento, porque geralmente a meta não vai te dar uma nota fiscal. Daí, nesse caso, eles aceitam o pagamento do boleto. Você vai gerar um boleto lá de impulsionamento nas redes sociais, vai pagar o boleto e esses 2 documentos, o comprovante de pagamento e o boleto, vai servir como comprovação que você usou o dinheiro que estava lá disposto no orçamento para impulsionar o Instagram. Acessibilidade, né? Se tinha medidas e elas foram executadas e documentadas. Financeiro, se todo documento está ali vinculado com uma rúbrica e tem nota fiscal e comprovante de pagamento. Saldo final, mostrar via extrato que a conta terminou zerada ou devolver o recurso ali que sobrou, independente de ser R$1, o valor que seja, tem que ser feita a devolução, né? E nomear tudo certinho, né? Os anexos lá, então, aula 1, aula 2, foto da turma, foto, material de apoio, material didático, tá tudo nomeado bem certinho, bem especificado para o legislador que vai fazer a prestação
de contas. Então, uma prestação bem feita vai valorizar todo o projeto, vai fortalecer tanto a credibilidade do órgão público quanto a credibilidade do produtor cultural, né? E aumenta a chance de aprovação em futuros editais. Vocês viram o Azaf falando aqui na segunda aula que ele teve problema numa prestação de contas e ficou bloqueado durante 2 anos de fazer novos projetos. Então, acontece. Se você não tem uma prestação aceita, você pode ou ter o recurso. Eles exigem que você devolva todo o recurso do projeto e, além disso, você ficar 2 anos bloqueado. Ou, às vezes, eles não pedem a devolução, mas eles te bloqueiam por 2 anos de novos projetos. Tá? E se eles pedem a devolução do recurso, eles são um governo, né, gente? Eles têm o caminho. Mesmo que você não pague, eles conseguem fazer o que for. Eles conseguem bloquear a sua conta do banco, se eles quiserem, para receber o recurso. Tá? Por isso que, às vezes, a gente vê pessoas que não tem conta no banco, né? Às vezes é isso. Então, organizar desde o início, como a Mari falou, né? Você começa a prestação de contas no dia 1 do projeto. Não deixa para fazer depois. Ah, vou fazer um monte de foto. As fotos estão ali no meu celular. Depois eu junto tudo e boto lá na pasta. Putz, e aí você perde o celular, né? E aí se acontece alguma coisa. E você manda o comprovante no WhatsApp. O WhatsApp, depois de um tempo lá, você tenta baixar o comprovante. Ele não baixa mais, né? E lascou, né? Então, vai copiando tudo para a pastinha, vai organizando, né? Deixa tudo bem organizado. Porque aí, quando terminar o projeto, a prestação de contas vai estar pronta junto com o projeto, né? Vai ser muito mais fácil, né? Então, comprovar com evidências, né? Fotos, listas, notas e tudo mais, né? Não só tentar fazer só via relatório, com certeza não vai funcionar como deveria, né? E cumprir os prazos, né? Às vezes a gente termina o projeto e vai descansar. Fala, agora eu vou relaxar aqui, tá entregue, tá tudo resolvido, essa aqui é a última aula, então depois eu vou viajar lá para a Ilha do Mel, vou ficar um mês lá na Ilha do Mel, né? E a prestação de contas, como é que ela fica, né? Não dá. Tem que entregar dentro do prazo, senão também temos problemas. Tá, pessoal? E aí, temos perguntas, dúvidas sobre essa prestação de contas ou sobre a própria execução do projeto, sobre a comprovação, sobre o uso do rendimento? Vamos lá. Não, eu queria só confirmar, o quão detalhado tem que ser isso, assim, tipo, é igual aqui, você vai ter que pôr lá aula a aula, as fotos, os registros. Sim, acho que a regra é o mais detalhado possível. O próprio edital, geralmente, ele dá um modelo de relatório que você vai preencher, né? Então, você vai ter que ter um texto geral explicando ali o projeto e o ideal, por exemplo, aqui eu vou comprovar aula a aula. Então, aula 1, vou botar lá tanto a gravação na íntegra quanto as fotos e materiais daquela aula, material didático gerado naquela aula. Tudo isso vai estar separadinho por aula, né? Junto com a lista de presença, mostrando qual foi o público. Ah, então, na aula 1 tivemos 48 pessoas no presencial e 55 pessoas no online, conforme comprova aqui a lista de presença preenchida durante a aula, né? Então, tudo isso, tudo uma coisa linkando com a outra, o mais completo possível, para evitar que eles peçam mais coisa, né? E principalmente para evitar que eles peçam a comprovação financeira e você tenha que ir lá mostrar todas as notas, todos os recibos, né? Que ainda assim você tem que ter, né? Senão é pior. O detalhamento traz segurança. Sabe? Quanto mais detalhado você é, dá uma segurança para quem está avaliando o teu projeto, segurança para a tua equipe, né? Segurança para o seu trabalho, assim. Então, lá nos modelos de relatório, né, desse edital especificamente, eles vão pedir, né, para você também fazer um relato de experiência. Né? Então, contar, né? Assim, o objeto central desse projeto foi atendido? Você vai falar, sim, foram realizadas todas as aulas conforme o cronograma. As expectativas dos executantes, né, dos produtores, foram atendidas? Daí você vai falar, sim, né, o número de participantes atendeu a expectativa, né, a infraestrutura, o espaço, tudo funcionou bonitinho, então a gente também vai contar isso. Alguma coisa que você previu no projeto não deu certo? Aí, no nosso caso aqui, não, está tudo certo, né? Mas, por exemplo, você previu uma transmissão online para fazer no litoral e no dia caiu uma chuva e não tinha internet. Seu projeto é desacreditado por isso? Não. Né? Você estava pronto para fazer isso. Foi uma, né, fatalidade, mudança climática. Aí você vai colocar lá no relatório. No dia tal aconteceu, né, uma tempestade que inviabilizou a transmissão simultânea, porém aconteceu com atividade presencial e a gente se colocou à disposição para fazer em outra data online. Aí, se você fizer em outra data, comprova, se não fizer, justifica.
Então, tem várias etapinhas assim, né, que você vai anexando, mas também escrevendo, né, o seu relato da execução. Então, quanto mais detalhe, melhor. Né? Não precisam ser uma tese elaborada, né? Como a gente falou na semana passada, nem sempre o nosso avaliador vai ter tempo de ler tudo, mas quanto mais informações claras, né, da mesma forma como você escrever um projeto bonito, também a prestação de contas com clareza nos ajuda, facilita bastante. Eu tenho 2 dúvidas. Você comentou sobre a nota fiscal, né? Ela ser feita antes da gente realizar o pagamento. Se por acaso foi feito o pagamento e a pessoa emitiu a nota depois, tem problema ter esse delay de data? Tá. E a prestação de contas, a gente pode contratar uma pessoa para fazer isso, tipo, pode ter rúbrica para uma pessoa fazer essa parte. Sim, sim. A primeira na verdade, é mais uma questão assim do compromisso de realização mesmo, né? Porque a gente está muito preocupado em receber, mas é muito menos preocupado em fazer uma nota fiscal. Isso é verdade, né? A gente não pode se enganar, né? Então, quando a gente recebe um recurso, a gente fala assim, depois eu faço a nota, depois eu faço a nota, depois eu faço a nota, e esse depois fica muito tempo para depois. O delay da data não é um problema. O problema é que você tem 30 dias para entregar uma prestação de contas. Aí você vai ficar amarrada na sua prestação de contas porque uma pessoa não te mandou uma nota fiscal. Tipo, é um problema, né? Então, a nossa recomendação, assim, né, pela nossa experiência, é que você executa o projeto, acabou o projeto, pede a nota fiscal, faz o pagamento e assunto encerrado. Tudo certo. Perfeito. O Carlos perguntou A segunda também... pergunta, sim, também. O Carlos perguntou até que ponto os recibos são válidos. Pergunto por que cidades pequenas têm dificuldade em gerar nota fiscal na compra de certos itens. Não digo no pagamento do pessoal. Os recibos são válidos sempre nos projetos, né? Em qualquer circunstância, os recibos são válidos desde que eles estejam identificados, né? Então, assim, a possibilidade do recibo ter o CPF de quem está fazendo a contratação ou o CNPJ do proponente do projeto. Quando a gente está falando de pessoas, tem essa questão do recolhimento dos impostos que o Terra falou, né? Então, a gente tem 2 modalidades de pagamento, pessoa jurídica paga e a pessoa jurídica é responsável pelos seus impostos, pessoa física faz a retenção do imposto, ISS, imposto de renda, recolhe o tributo, gera nota na prefeitura, paga a nota e anexa junto. No caso de compras de serviços, de materiais, assim, tem que tomar muito cuidado, né? Porque o recibo ele precisa ter o detalhamento do que exatamente foi para o projeto. Então, tentar não fazer aquela compra assim, né? Eu vou no mercadinho, peço o CPF na nota e coloca cerveja. Enfim, coisas que não são correspondentes ao projeto, né? Então tem que ter cuidado com isso. Mas sim, os recibos são super aceitos no projeto para comprovação de despesa. Eu dei um exemplo na primeira aula, né, que a gente estava com eu e o Moita, de um projeto de cultura alimentar que tinha compras no mercado, porque tinha receitas, né? Tinha um projeto que envolvia receitas típicas paranaenses com pinhão e tudo mais, super legal. Só que aí a pessoa foi lá comprar no mercado e comprou uma ração de cachorro junto. Já tô aqui, né? Vou comprar um pacote de ração, né? Tem problema. Tem problema. A secretaria, a Fundação Cultural foi lá e falou: olha, tem aqui no recibo do mercado um pacote de ração de R$ 30. Eu quero de volta esses R$ 30 aqui. Eles estão certos ou estão errados? Estão certíssimos, porque não era realmente o recurso essa ração devia ter sido comprada à parte, né, com pago de outra fonte, de outra conta, não com o recurso do projeto. Tá? O cachorro não faz parte da equipe, né? Se fosse um projeto que envolvesse o cachorro, né? Tem rubrica de alimentação para isso. E daí, gente, a gente tem que olhar caso a caso, assim, né? Porque a gente, em alguns editais, permite despesa de deslocamento, aí o Uber vai ter o recibo, né? A gente vai fazer um projeto na região mais ribeirinha, que é um transporte de barco. Então, a gente tem que olhar, né? Tem um bom senso aí que precisa ser olhado, né? A razoabilidade do território, né? Entender a questão da mudança climática, a questão do improviso, a questão da coisa toda. Às vezes, vale mais a pena fazer uma rubrica geral de produção, né? Que a produção faz uma nota prevendo esses deslocamentos imprevistos e tudo mais, do que a gente contar, né? Será que
Agora não tem mais ferryboat, né? Mas o motorista do ferryboat vai ter um recibo para dizer que a gente precisou se deslocar lá. Isso dá um trabalho, né? Difícil comprovar né, esse deslocamento todo, assim. Então a gente tem que, né, olhar para isso, mas a razoabilidade também conta nos territórios. E até para evitar o desgaste, né? Por exemplo, teve um clipe que a gente fez na Paulo Gustavo que uma das atrizes ia vir de São Paulo. Aí a gente pensou, vamos inserir uma rúbrica de transporte aqui para pagar a passagem dela, ida e vinda de São Paulo, né? A gente pensou, poxa, aí ela vai ter que gerar a nota fiscal da compra da passagem, da compra da volta. A gente pensou, olha, a passagem é R$50 e de volta dá 100, eu vou aumentar teu cachê em R$100 e você paga a passagem do teu bolso e você só me gera uma nota fiscal normal, melhor para todo mundo, você não precisa ficar correndo atrás da companhia para gerar a nota fiscal, funciona também. Mesma coisa para Uber, a pessoa vai gastar R$50 de Uber, será que não dá para aumentar o cachê dela em R$50 e ela paga o Uber, não tem que ficar pedindo nota fiscal da Uber e tal? É melhor, às vezes facilita a vida, né? A fundação ela aconselha também, caso seja muito necessário a rúbrica de transporte, você fazer um contrato com alguém do grupo que tenha carro. Daí você faz um contrato de transporte com essa pessoa, você transfere o dinheiro para ela e daí você administra como você quiser. Porque o importante é que essa pessoa te gere a nota correspondente ao contrato. De resto, daí você pode pedir Uber, pode pagar o ferryboat, pode fazer o que você quiser. Perfeito. Vamos lá. Eu tenho uma dúvida que é uma dificuldade. Eu queria saber assim, dentro do projeto, quantas funções você pode assumir e como que vocês, até para todo mundo, para o João, por exemplo, o João escreveu esse projeto aqui e ele organizou tudo e está aqui todas as aulas. Quantas funções ele pode assumir? E 2. E assim, quanto vale o nosso trabalho na hora da gente colocar na planilha? A gente vai de acordo a Selic? Não, o valor eu dou, aí a gente fica assim, nossa, será que não é muito? Mas também de graça eu não posso trabalhar. Então, quando chega essa parte de quanto vale o meu trabalho, eu travo. Eu falo assim, porque a assessoria me passou o orçamento, o palestrante passou e eu. Então, essa é um ponto que quando eu chego, eu travo, assim. Eu tenho medo de ser muito, mas ser pouco, não sei. Queria saber de vocês, quem já passou. Então, Então, o edital vai dizer, mas geralmente 2 funções por pessoa. Depende do tamanho do edital, quantas pessoas vão estar envolvidas na ficha técnica principal e tudo mais, mas geralmente 2 funções. Esse João Terra é sensacional, né? Que faz de tudo, levanta a bola, cabeceia, faz gol. Mas né, 2 colocadas, né, do projeto. A gente, como produtor, acaba se envolvendo em todas as áreas, né? Vai olhando para isso, né? Então, quando a gente vai fazer a composição do orçamento, a dica é sempre olhar a tabela referenciada do Ministério da Cultura, da WebSalic, que traz um panorama do cenário do pagamento dos salários no mercado nacional. Então, tem de todos os territórios, vale o exercício. Na semana passada, a gente mandou o link da tabela para dar uma olhada nisso, né? Porque o projeto ele tem que estar coerente com o mercado, né? Lógico que a gente merece muito mais do que a tabela. A gente trabalha muito mais do que a tabela e tal. Mas a composição do orçamento vai fazer com que você encontre medida para ficar coerente com o cenário da onde você está realizando o projeto. Então, essa tabela referenciada é um ponto. O outro ponto é a tabela do Sindicato dos Artistas, que tem lá valores descritivos para a produção, né? Produção, e lá tem valores por espetáculo, valor por mês. Então, você consegue fazer a conta desse projeto. E daí a gente tem uma questão, né, que assim, nenhum edital, nenhuma lei, nenhuma tabela, nem nada prevê remuneração para a escrita de projetos, né? Eles entendem que a escrita de projetos é parte do fazer cultural, né? Oi? Que é vocação. Então, isso não tem, né? Então, eles entendem exatamente isso, assim, que é parte você saber escrever sobre o seu projeto para pleitear um edital, né? Então, isso realmente não existe. Então,
tem que pensar muito como é que você vai atuar no mercado, nessa rede mesmo de colaboração, né? De você, como é que você se remunera participando do edital aprovado, mas você joga no risco, porque nem todo edital que você escreve é aprovado. Então, como é que você vai fazer medida disso, né? Então, é um exercício. Né, o exercício de pensar quem são a rede, né, tem muitos artistas que contratam por fora, né, a escrita de projetos, mas ela é uma rubrica que não entra em edital nenhum do país. E aí cai naquela questão que a gente abordou na primeira aula, né, da insegurança de você viver de projeto, que num ano você pode ter 1 milhão de orçamento para executar 4 projetos, e no outro ano você pode ter 0. E aí, como é que você faz? Você demite todo mundo, né? O que você faz, né? Nesse projeto aqui, especificamente, eu sou coordenador geral e professor. São as minhas 2 rúbricas. Mas, por exemplo, a gente percebeu que contratar um COF legal para todas as aulas não seria possível. O que eu tive que fazer? Me juntei com a minha mãe, que é chefe de cozinha, falei, mãe, se eu comprar as coisas no mercado, você me ajuda aqui? Vamos fazer, a gente faz junto aqui os salgadinhos, os negócios. Então, exceto na primeira aula que a gente fez lá na Arena e tinha uma obrigatoriedade de contratar o COF da Arena, as outras aulas, inclusive hoje, o COF ele é meio caseiro. Mas eu ou minha mãe recebemos mão de obra por fazer o COF? Não tenho como ter uma rúbrica de mão de obra, porque não era previsto no projeto, né? Foi a única forma de alimentá-los dentro do projeto, que esse edital ele tem um orçamento bem pequeno, né? Eu sou fã da Mãe da Terra, gente. Melhor coffee break da vida. Ó, bem pontuado pelo Carlos Azeitona ali, no edital 006 do SIC Cultura, a remuneração do coordenador, o teto máximo era 10% do orçamento total. Quase todos os editais têm esse teto máximo da coordenação. Você não pode ter uma remuneração acima de X%, né? 7,5 é o valor médio. Esse que subiu um pouquinho, mas 7,5 é o padrão. Acho que nesse aqui era 7,5 também. Era, né? Então, pessoal, alguma dúvida, alguma questão mais sobre prestação? Ah, você ia perguntar aqui, né, amiga? É? Não? Então tá bom. Mais alguém? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Então, pessoal, primeiro perguntar para vocês se vocês perceberam que essa apresentação aqui, ela foi 100% feita na inteligência artificial. Daí voltar um pouco lá naquela segunda aula que a gente falou do uso responsivo da IA, né? Como que essa apresentação foi feita? Os editais e o manual de prestação de contas foi enviado lá para o Notebook LM, que é aquela IA que não alucina, que aprende só através dos documentos que você envia para ela. E depois, com um resumo slide a slide gerado pelo Notebook LM, o GPT e o Gama, aquela ferramenta que eu falei também, que gera apresentações de slides, foram lá e fizeram toda a parte de visual da apresentação, né? E depois eu revisei, obviamente, né? Acrescentei alguns comentários, alguns detalhes, slide a slide, né? Então, voltar um pouquinho lá na segunda aula sobre o uso responsivo da inteligência artificial, né? Se eu fosse para o GPT e sem dar contexto nenhum, sem dar documento nenhum, falasse para ele assim, me gere uma apresentação sobre prestação de contas, faz aí um documento sobre prestação de contas em editais em lei de incentivo. Vocês acham que ia ficar bom? Não ia, né? Agora, eu fiz esse movimento prévio, fazer o Notebook LM estudar com base em documentos sobre a prestação de contas. Depois puxei isso para o Gama para fazer essa apresentação visual. Fica um documento legal, muito próximo do que se eu pegasse e fosse fazer um a um ali, né? Então eu economizei um pouco de tempo e mostrei para vocês também um pouco do potencial da IA, tá bom? E aí, com base em tudo isso, né, com essa história que eu contei, que ontem a gente estava lá fazendo salgadinho para vocês e tudo mais, agora vou pedir para vocês tanto preencherem a lista de presença, quanto fazerem a avaliação final do projeto. Então, a gente vai dar uns 10 minutinhos para vocês fazerem com calma, tanto no presencial quanto online. Acabo de mandar o link nos 2 grupos. Vou mandar aqui no chat também da nossa chamada a lista de presença, e hoje ela é um pouquinho maior, porque ela tem ali um campo para vocês fazerem comentários, críticas, sugestões para o nosso curso aqui, o Propulsão Cultural Paraná, tá bom? Não economizem palavras, a gente não vai ficar bravo com ninguém. A avaliação não é anônima porque ela está ali linkada com
a lista de presença. Essa a gente vai ler, né? Não vai para uma comissão essa a gente mesmo que vai ler. Mas fiquem tranquilos. Fiquem à vontade. Do mesmo jeito que eu critico os projetos de vocês, sintam-se à vontade para criticar também, porque é aquilo, né? Toda crítica faz a gente evoluir, faz a gente aprender, tá bom? Então, vamos dar uns 10 minutinhos para vocês preencherem tanto a lista de presença quanto a avaliação. Tem que preencher todo mundo, porque também é um requisito para o certificado, tá bom, gente? Questão da presença, tá bom? Depois desses 10 minutinhos, a gente... Bom, daí eu vou lá pegar as coisas do COF. Se todo mundo preencher, todo mundo é ok de preencher. Mari já vai contando umas histórias para vocês aqui. Um pouquinho da vivência de produção cultural. E daí, daqui uns 10 ou 20 minutinhos no máximo, a gente faz o COF. Depois do COF, a gente volta avaliando o projeto de todo mundo. Vamos até 5h30, avaliando o máximo de projeto que a gente conseguir, tá bom? Ontem a aula de avaliação foi super legal online, a gente conseguiu avaliar 2 projetos muito legais. E hoje seguimos nessa toada. E lembrando que todo mundo vai receber avaliação, mesmo que não for feito na aula, a gente vai fazer depois separado e mandar um parecer para as pessoas, tá bom? Então, avaliem aí. Conversem um pouquinho com a Mari também. Vou lá pegar o cofre para vocês. Já voltamos. Pessoal do online, faça avaliação também. Valeu, gente. Bem legal o comentário do Carlos aqui. Ele fala, ó, notebook LM é muito bom mesmo, mas sugiro colocar o projeto finalizado em outra IA, por exemplo, o DeepSeek, para averiguar o que o LM fez. É uma IA conferindo a outra. O resultado é muito bom, obviamente, após a nossa leitura. É o nosso double check. Obrigada, Carlos.